So show me family, all the blood that I will bleed. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Vamos lá? Essa semana a gente vai estar falando sobre estática, tá bom? A ideia é de falar do equilíbrio dos corpos, ok? Então a gente vem conversando desde lá do início das nossas aulas, no começo do ano, sobre movimento, né? E lá no comecinho a gente falou um pouquinho sobre a ideia de um corpo material, né? Então, à medida que a gente tem um corpo material onde as características, né, as dimensões de um corpo, elas são desprezíveis em relação ao movimento, elas são consideradas como um ponto. Então, até então, a gente estava considerando os materiais como um ponto, ou seja, as dimensões dos corpos não estavam, eram desprezíveis em relação à força, em relação à energia, em relação ao sistema, tá? Nesse capítulo, a gente vai falar agora da diferença dos corpos, né? A gente vai falar em relação ao corpo material, tá? Mas a gente vai falar também de um corpo extenso e quais são as características físicas quando a gente tem um corpo a quais as dimensões podem ser consideradas, tá bom? Lembrando que a gente vai dividir esse capítulo em 2 vídeos, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai continuar falando do ponto material e aí no vídeo posterior que eu vou postar para vocês lá, a gente vai falar do corpo extenso, mas os dois são referentes a esse tipo de materiais, beleza? Vamos lá então, gente. Aqui a gente tem, então, né, a apresentação do material, tá? É o capítulo 4 da apostila 3, o conteúdo estática, né? Então, é a ideia do equilíbrio dos corpos, tá? Basicamente, a gente tem lá identificar e diferenciar as situações de equilíbrio estático e dinâmico. Lembre que estático está relacionado com o corpo parado, dinâmico em movimento, analisar as situações de equilíbrio de vários sistemas, diversos sistemas, compreender a interação das forças que comprometem o movimento de rotação, identificar e analisar a influência do ponto da aplicação das forças em alavancas, compreender a importância da composição das forças na análise da situação de equilíbrio e avaliar a situação de equilíbrio, tá bom? O que a gente vai aprender? Quais são os conceitos físicos? Equilíbrio de um ponto material e ponto extenso. Como eu falei, nesse primeiro vídeo a gente vai falar de ponto material e no posterior a gente vai falar de um corpo extenso. Centro de massa, rotação dos corpos rígidos e momento linear. Beleza? Então, a primeira ideia é que a gente tem na figura aqui, né? É um brinquedo que há algum tempo atrás estava bastante na mídia, né? O pessoal estava usando bastante. E uma das ideias desse material, então, que ele é um material de um corpo, né? Extenso, justamente porque as suas dimensões são consideradas ao estudar o seu movimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a separação de um ponto material e um ponto rígido, tá? Qual que é a diferença que a gente tem aqui entre esses dois termos? Ponto material. Continua sendo aquela ideia que a gente falou. As dimensões do corpo, elas são insignificantes, não, né? Mas elas são desprezíveis em relação ao movimento. Então, o corpo ele pode ser considerado como um ponto. Nesse caso, como ele é um ponto, a única forma de movimento que ele vai ter é a translação, né? Esse corpo não faz sentido a gente dizer que nele tem rotação, tá? Então, se a gente tem lá F1, F2, F3 agindo sobre esse corpo material, a gente vai ter um translado dele, mas não uma rotação. Diferentemente de um corpo rígido, né? O corpo rígido, a gente vai ter as dimensões do corpo sendo consideradas, né? E aí, se a gente aplica, né, a força F1, F2 e F3, o que pode acontecer com esse corpo? Ele pode, por exemplo, além de transladar, ele pode rotacionar. Imagine que você tem lá um objeto e você puxa ele com uma força F1 muito grande aqui. Qual que é a tendência desse objeto? Ele pode tombar, tá? Então, ponto material, as dimensões são desconsideradas. Corpo rígido, as dimensões do corpo são consideradas. No caso de um ponto material, ele apenas translada. No caso de um corpo rígido, ele pode tanto transladar quanto rotacionar em torno de um ponto, tá bom? Quais são as características para que um ponto material mantenha-se em equilíbrio? Então, lá do princípio da inércia, que a gente tinha, né, lá da primeira lei de Newton, a gente tem a seguinte característica, né?
princípio da inércia diz para nós que, para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário o suficiente que as forças resultantes sobre ele sejam nulas, né? Então, a somatória das forças, as forças resultantes, para que um ponto material, ou seja, aquele ponto que não tem dimensões consideráveis, a força resultante sobre ele é igual a zero. Tá? Ele tendo uma força resultante igual a zero, né? Ele vai tender a permanecer no seu estado, né? Que estado seria esse? Ou de movimento, ou movimento uniforme, né? Ou de repouso, tá? Então, aí você lembra que a somatória das forças é a soma de todas as forças que agem sobre o corpo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma situação para a condição de equilíbrio de um ponto material. Então, se você imaginar que você tem uma haste, né, uma corda, vamos imaginar, e na extremidade dessa corda você tem uma massa, tá? Sobre essa massa estão agindo três forças. Quais são essas três forças? A força de tração, a força F, que alguém está puxando, provavelmente é essa esfera, da esquerda para a direita, e como esse objeto está na superfície da Terra, ele tem lá uma força-peso sempre na vertical para baixo, tá? Então, o que a gente percebe nessa figura? Que a força F e a força P têm um ângulo de 90 graus, tá? E a força de tração e a força F têm um ângulo alfa, e a força de tração e a força peso têm um ângulo beta, tá? Para que esse corpo permaneça no seu estado natural, ou de repouso, ou de movimento uniforme, a somatória dessas três forças tem que ser igual a zero, né? A força de tração, a força F e a força peso. Como somar isso, né? Aqui a gente tem lá, então, a força resultante sendo igual a zero. Quais são as forças que agem? Força de tração, força F e a força peso. Aqui, ó, a gente está colocando o vetorzinho em cima de cada uma dessas letras, porque ainda a gente não está considerando a direção e o sentido, né? Lembrando que a gente pode considerar aqui, ó, um eixo cartesiano, né? X e Y, tá? Sendo então que, no caso do eixo Y, a gente vai ter a força peso para baixo, vamos ter uma componente da força de tração em Y, e em X a gente vai ter a força F e uma componente da força de tração, tá? Então, a gente pode representar agora as forças que agem, né, sobre esse ponto material com esse diagrama de fases. Então, aqui, imagine que no centro desse plano cartesiano estaria o nosso ponto material, e aqui agora a gente já está considerando a força de tração em Y, a força de tração em X, a força peso e a força F, tá? A força de tração que estava na diagonal, no segundo quadrante, ela é uma composição de Tx e de Ty, né? E como que a gente acha essas composição da força de tração, né? Lembrem-se que a gente viu isso há algum tempo atrás, né? Aqui a gente pode imaginar um triângulo retângulo, né? Aonde você tem o ângulo θ, né? Se a gente transladar o cateto aqui, TY, a gente vai ter um triângulo retângulo, onde os catetos são TY e TX. E a hipotenusa vai ser o T, tá? E aí, usando as relações de seno e cosseno, a gente determina, né, que TY vai ser T vezes o cosseno de θ, TY, T seno de θ, tá? Da onde que sai isso? Lá da relação, né? Seno de θ é igual a cateto oposto pela... Opa, é oposto, né? Não adjacente. Deixa eu apagar ali. Borracha. Então, cateto adjacente. Cateto oposto pela hipotenusa, né? E o cosseno
vai ser agora sim, né? Cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Quem que é o nosso, a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa é o T, tá? Quem que é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente é o nosso TY, tá? E o nosso TY é o nosso cateto oposto, né? A gente pode transladar aqui o TY para cá, que é a mesma coisa. Então, ele está oposto ao teto aqui, né? Então, se a gente substituir todos esses valores na definição de seno e cosseno, a gente chega nessas relações aqui, beleza? E aí, para que o corpo permaneça em equilíbrio, todas as forças têm que ser iguais a zero. Então, no eixo X, né? Quem que vai estar no eixo X? A força F e a força TX, tá? Para que o corpo esteja em equilíbrio, essas duas forças, a somatória dessas duas forças, tem que ser igual a zero. Sendo assim, o módulo de TX vai ser igual ao módulo de F, tá? Ou seja, a tração vezes o cosseno de θ vai ser igual a F, né? E o TY, o módulo de TY vai ser igual a T seno de θ, que é igual a P. Isso para que o corpo material, né, o ponto material permaneça em equilíbrio, tá? Então, uma das formas da gente encontrar as componentes das forças agindo sobre um ponto material é usando a decomposição. A outra forma é em relação à regra do polígono, né? Ou seja, a gente vai pegar o começo, o final, né, de um vetor, coloca no começo do 1 e assim por diante. Então, a força F termina começando aqui, né, na P. O P começa no T e fecha o triângulo lá. Que triângulo é esse de novo? Triângulo retângulo, tá? E aí a gente vai ter de novo a relação seno, cosseno e tangente, tá? Então a gente pode relacionar lá o seno como sendo a força peso pela tração, o cosseno, a força F pela força de tração, a tangente, a força peso pela força F, tá? Ou podemos usar também o teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, tá? Quem que é a hipotenusa? A força de tração. Quem que são os catetos? A força F e a força peso, tá, gente? Então, aqui são as formas, são as maneiras da gente calcular, né, essas componentes. Então, o que a gente precisa guardar nesse primeiro momento? Que um ponto material é aquele ponto a qual, aquele corpo, né, que tem as suas dimensões não sendo consideradas. Para que esse corpo permaneça em equilíbrio, ou seja, para que ele permaneça na sua inércia, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Quais são as forças que podem agir sobre o corpo? Força de tração, força peso, força normal. Como que a gente acha a somatória das forças? Calculando ela da forma que a gente viu lá, soma todas elas. Considera um eixo X, um eixo Y e aí compara cada caso ali, tá? Então, a gente trouxe para vocês hoje a ideia de um corpo, um ponto material, que tem três forças agindo sobre ele: a força peso, a força de tração e uma força F, tá? Para que elas todas estejam em equilíbrio, a somatória delas tem que dar igual a zero. E aí a gente só relembrou como que a gente faz a soma, né, de vetores que estão na diagonal, vetores que estão na horizontal e na vertical ali, tá bom, gente? Então, para esse vídeo, né, para essa semana é isso que a gente tinha. Espero que vocês consigam estudar aí. Qualquer coisa, anotem as dúvidas de vocês, coloquem lá no caderninho para a gente discutir lá na videoconferência. Bom, gente, desejo de coração que vocês tenham uma excelente semana na presença do nosso Deus, né? Que Ele possa estar guardando e protegendo todos vocês de todos os males aí. Certo, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.